guys, welcome to The House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu vou te falar sobre a diferença ou o uso comum de 4 palavras que são muito próximas e têm traduções muito parecidas no inglês, que é o say, o talk, tell e speak. E aí, você já sabe a diferença entre elas? Sabe como que usa cada uma delas? Então não perde nada hoje nesse vídeo e fique comigo até o final. Então, vamos para a nossa explicação, mas antes da gente começar, já faz o seguinte, já aproveita, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Desse jeito, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é interessante, é importante e ele divulga para cada vez mais pessoas. Bom, então vamos lá, porque muitas pessoas confundem, na verdade, o uso do say, tell, speak and talk. Na verdade, a gente precisa entender que o uso dessas 4 palavras não são feitos pela sua tradução ao pé da letra, até porque basicamente todas elas significam a mesma coisa, são traduzidas da mesma forma. Porém, elas devem ser utilizadas, de acordo com um padrão comportamental, digamos assim, um padrão de linguagem. Então, é muito importante que você, por exemplo, busque vídeos, filmes, formas, como entender as formas como essas palavras são aplicadas na língua inglesa. Então vamos lá, hoje o que eu resolvi fazer aqui para você? Dividir essas 4 palavras em 2 etapas diferentes para a gente conseguir assimilar melhor. Porém, eu quero lembrar você de que o uso delas é sempre por um mesmo padrão, tá? E a gente vai entender isso agora. Vamos lá. Se eu for falar basicamente sobre as suas traduções, como que eu dividiria isso? Por exemplo, tá? O say, significando dizer. O tell, eu diria que pode ser um contar. O speak, como falar. E o talk, como conversar. Mas, mais uma vez, não se prenda exclusivamente à tradução dessas palavras. Por quê? Vamos lá, falando um pouco mais sobre a diferença do say e do tell. Como eu falei para vocês, vamos dividir em 2 etapas diferentes, tá? Falando sobre essas diferenças, o verbo say, normalmente, a gente usa o say para dizer algo que outra pessoa nos disse, Isso é, quando queremos colocar o foco no que foi dito, na mensagem transmitida. Vamos lá para alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, you say, inclusive esse say aqui não se escreve assim. Então aqui, olha só, you say something, tá? Então aqui estamos falando de falar sobre algo, falar sobre alguma coisa, dizer sobre alguma coisa, tá? Pra gente seguir com mais exemplos para você entender, tá? Por exemplo, esse caso aqui. They say that, tá? Normalmente a gente tem um that ali no meio para poder fazer esse complemento, essa junção dessa frase. You say that they liked you. Então, o que essa frase tá dizendo aqui pra gente? Eles disseram, they said, that, que, o nosso famoso que, they liked you. Eles gostaram de você, ou eles gostavam de você. Então, na verdade, existe um padrão. Se eu for agora falar, por exemplo, sobre o tell, a diferença aí do tell. Normalmente o tell, aí a gente dá uma ênfase um pouco maior em contar alguma coisa, Então, é contar alguma história, contar algum acontecimento, contar sobre algum fato, ou é dizer algo a alguém. You tell someone. Você diz ou fala a alguém. Você diz ou conta a alguém. Por exemplo, Please tell me more about it. Tell me more. Me fale mais sobre isso. Tell Emily, então aqui a gente fala sobre uma solicitação, Tell Emily to come in, please. Então eu falo aqui, peça para Emily para entrar, por favor, Tell Emily to come in, please. Então, você percebe que assim, a gente não está falando sobre a tradução
ao pé da letra, né? Tá falando sobre um uso adequado, né? A gente não, nesse caso aqui, não estamos falando exclusivamente sobre traduzir todas essas palavras, até porque não é o foco. Tá? Então, entendemos aí basicamente a diferença do tell e do say. Então, they say something ou you tell me about your job, por exemplo. Tá? Então, é muito questão de comportamento, é você entender a forma como os nativos aplicam essas palavras traduzidas. E aí, né, quando a gente usa o say e o tell, estamos falando sobre dizer, né? Então, no caso aqui do speak e do talk, né, dividindo aí, chegando na segunda parte dessa divisão, basicamente estamos falando sobre sinônimos, tá? Porque os dois são considerados sinônimos, e aí falamos aí sobre falar e conversar, quando no caso queremos basicamente traduzi-las de alguma forma, né? Então é aquela coisa de você fazer a aplicação ideal. I speak Portuguese and English. Então, nesse caso, a gente usa o speak quando queremos falar, por exemplo, em outro idioma, ou que passamos alguma informação para alguém e assim por diante. Então, por exemplo, I speak Português and English. Então, eu falo português e inglês, tá? Então, aqui no caso, mais uma vez temos o verbo traduzindo como falar. Porém, não seria adequado eu falar aqui I tell Portuguese and English, entende? Então, a usabilidade dessas palavras são muito particulares, tá? Aqui, mais uma vez, né? You speak to someone about something. Você fala, né? Mais uma vez o verbo traduzido como falar. Você fala para alguém sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? You say to someone about something. Tá errado eu colocar esse say? Tá errado se eu colocar o tell aqui? Tá errado se eu colocar o talk aqui? A gente já vai falar sobre isso. Errado não está, mas não é usual, não é comum fazer esse tipo de uso dessas outras situações aqui. E aí, falamos sobre o talk, né? O talk, na verdade, ele também tem esse significado, né, de conversar, de falar, porém para uma outra aplicação. Então, I don't like to talk about it. Então, ficaria o quê? Pouco usual se eu colocasse aqui I don't like to speak about it. Está errado? Não está errado, porém não é usual fazer isso. You will just talk about your job. Então, esse you aqui, gente, ele significa futuro, tá? É um you mais will. Então é isso que isso aqui vai significar, tá? Então a gente tem um you will, você vai apenas falar sobre o seu trabalho. You will just talk about your job. Então, you will just speak about your job. You will just say about your job. Não está errado, porém, cabe a nós entender qual é a situação mais usual. É muito estranho, por exemplo, eu falar I tell Portuguese and English. Por exemplo, né? Eu falo português e inglês. I tell Portuguese and English. Não é assim. I speak Portuguese and English. Porque eu falo português e inglês. É mais adequado este tipo de uso. Porém, são palavras para não ficarmos presos à sua tradução ipsis literi, né? Literalmente, da forma ao pé da letra, tá? Não é necessariamente este tipo de uso, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você entendeu, eu sei que é um pouco complicado, eu sei que parece um pouco até subjetivo quando a gente fala sobre esse tipo de usabilidade de alguns termos em inglês. Porém, se você conseguiu entender, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye!